Fala pessoal, tudo bem? Meus caros, minhas caras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Professor Volney, retomando as atividades no mundo virtual. Agradeço, antes que eu esqueça, agradeço o carinho, a participação em relação ao vídeo anterior, várias mensagens sugerindo o tema. Todas as sugestões serão acatadas, mas de início decidi acatar a sugestão da Ana. A Ana falou a respeito de planejamento e organização de estudo. Nada melhor do que iniciarmos envolvendo planejamento de estudo. E o que eu vou falar aqui, ele serve tanto para estudantes do curso de Direito e estudantes de qualquer graduação, inclusive serve para profissionais, pessoas já formadas que desejam implementar uma rotina de estudo para melhorar a sua atuação profissional. Então vamos lá. Para aqueles que nunca pararam para refletir em tema da questão do estudo, o planejamento ele é fundamental. Tenho convicção, ou melhor, eu tenho certeza de que a falta de planejamento ela é prejudicial. Como que eu posso ter certeza? Em razão da minha experiência. 18 anos dentro de sala de aula, 18 anos fora da sala de aula, acompanhando alunos e ex-alunos que optaram por estudar sem planejamento e aqueles que optaram por estudar com planejamento. A diferença é gritante. Vamos lá, quando o assunto envolve planejamento, eu quero falar a respeito de 5 pilares. Eu tenho para mim 5 pilares que circundam o tema planejamento de estudo para que o seu estudo, seja para a atividade acadêmica, seja para a sua vida profissional, ele seja eficiente. Então, anotei aqui 5 pilares. Primeiro pilar que falaremos é a questão do tempo. Quanto tempo estudarei por dia? Segundo pilar, a importância de materializar o planejamento de vocês. Não adianta vocês fazerem um planejamento mental. Isso é um gasto de energia desnecessário, falaremos na sequência. Terceiro pilar, falaremos a respeito da importância do ambiente, do local de estudo. Quarto pilar, escolha, seleção do material de estudo. E quinto pilar, a importância da atividade física e de lazer em paralelo ao estudo. Vejamos então. Primeiro pilar, tempo. Como que vocês vão escolher o tempo? Não é aleatório. Vocês vão pegar um dia da semana de vocês, a missão que eu convoco vocês para essa semana é quando pararem com calma, refletir como que é a minha semana, como que é o meu mês, qual seria o tempo livre que eu teria para estudar. A quantidade é o de menos. O importante é que vocês tenham uma previsibilidade real do tempo que vocês terão disponível. Então não adianta vocês simplesmente me perguntarem: professor Volney, quanto tempo o senhor estudava para conseguir passar no concurso? Não adianta eu falar a quantidade de horas que eu estudava, se a quantidade de horas que eu estudava não se adequa à rotina de vocês. Então vocês vão fazer uma pausa, uma análise, exemplificando. Eu percebi que eu tenho uma janela diária de 1 hora. Então é 1 hora por dia que vocês irão estudar. Esse é o start inicial. Não adianta vocês quererem forçar a barra. Se vocês acreditam que tem 1 hora, mas vão colocar 1 hora e meia ou 2, qual que é o problema disso? Que isso vai ter uma repercussão negativa no aspecto motivacional. Explico. Se você se programou para estudar 2 horas todo dia, quando na verdade você não vai conseguir cumprir isso, quando você chegar no final da primeira semana de estudo, a tua mente já vai te boicotar, porque você vai estar frustrado. Frustrado por quê? Me programei para estudar todo dia 2 horas e estudei 1. Então é muito melhor essa análise realista, que se adequa à sua rotina. Se eu identifiquei que eu tenho 1 hora de segunda a sexta, é 1 hora de segunda a sexta que eu irei colocar no meu planejamento. E pode parecer pouco, mas para um início, para dar um start, se vocês identificarem que possuem 1 hora, colocarem na planilha de vocês e ao final de um mês vocês olharem para a planilha e observarem que vocês conseguiram cumprir o programa, isso vai dar um estímulo, uma motivação. Falaremos num encontro futuro a importância da motivação
em paralelo com a construção da disciplina. Mas em relação à identificação do tempo, a análise realista. O comparativo é você com você mesmo, não é com o colega, com o estudante do lado. Segundo pilar, materializar o planejamento. Importantíssimo que vocês anotem, digitem. Em algum local vocês precisam exteriorizar, escrever, colocar no papel qual será o planejamento. Não adianta querer fazer de cabeça, mentalmente. Então chegou no domingo à noite, eu acho que eu vou, essa semana, acho que eu vou estudar a disciplina X na segunda, a disciplina Y na terça. Não adianta, não vai funcionar. Tem que ser um planejamento estratégico e materializado. Faça uma tabela, faça uma planilha. Hoje em dia, com a tecnologia, isso é muito simples. Vocês podem fazer desde algo simples no Excel, uma tabela no Word, ou se valerem de aplicativos que facilitam a organização e planejamento. Mas é importantíssimo essa materialização. Seja para dar previsibilidade, um controle preciso do que vocês irão estudar e também no aspecto motivacional. O aspecto motivacional, quando você materializa uma tabela de estudo, um planejamento de estudo, ele vai continuar te levando adiante e nos dias ruins ele vai servir de fator motivacional. Explico. Quando você materializa uma tabela de estudo, uma planilha semanal, mensal, bimestral, o que acontece? Depois de 40, 50 dias estudando, você vai pegar as planilhas anteriores e você vai olhar para trás e você vai ver que todo dia você cumpriu o planejamento. Obviamente que se você cumpriu o planejamento de 40 dias, no 41º dia, ainda que você não esteja em um dia bom, você vai falar, puxa vida, não vou jogar 40 dias para trás, eu vou cumprir esse 41º. E de pequeno degrau, de pequena vitória em pequena vitória, você vai conseguindo um resultado no médio e longo prazo. Materializem o planejamento. Terceiro pilar, ambiente, local de estudo. Importantíssimo. O local de estudo, ele tem que ser um local que ele seja favorável ao estudo, facilite a concentração, elimine distrações. E as distrações, elas não dizem respeito tão somente a eventual barulho, mas às vezes o familiar, pai, mãe, irmão. Minha mãe não entendia quando eu estudava para concurso. Ela torcia, ela dava apoio, mas se eu estudasse em casa, talvez a cada meia hora ela ia lá na porta. Volney, será que você pode ir rapidinho no mercado para mim? Então, só aquela batida na porta já dava uma desconcertada. E muitas vezes você acabava indo no mercado. E toda essa quebra, essa distração, ela prejudica o rendimento no estudo. Falaremos em conversas futuras a questão de construção do foco, mas já antecipo. Nós temos estudos em universidades americanas que nós atingimos o ápice do nosso foco. Alguns estudos dizem com 14 minutos, alguns estudos com 28. Ora, se eu demoro 28 minutos para atingir meu foco máximo, imagina você estudar em casa com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu pai, batendo na porta pedindo um pequeno favorzinho rapidamente. Você nunca vai atingir o máximo do teu rendimento. Eu estudava na biblioteca da universidade e inclusive eu pegava uma mesa que era virada para a parede. Eu ficava sentado olhando para a parede em sentido oposto à porta de entrada da sala da biblioteca. Por quê? Porque sempre que alguém entrava ou saía, eu não caía na curiosidade de ficar olhando. Como eu estava sentado de frente para a parede, eu não tinha que fazer esse movimento, eu evitava a distração. Então, escolham um ambiente favorável, que estimule, que elimine distração. Inclusive, é importante ter ambiente com poucas informações. Isso também contribui para o foco, para o alto rendimento. Quarto pilar,
material. Hoje nós temos uma facilidade enorme de material. Inclusive, todos vocês que utilizam redes sociais sabem o quanto vem de propaganda oferecendo material. Tenho certeza que materiais excelentes, não tenho dúvida disso, da quantidade de bons materiais disponíveis. Mas qual é o problema? Ficar trocando de material. Uma vez escolhido o material de estudo, vai com ele até o final. Então vou dar um exemplo, por exemplo, vou puxar para o meu lado, processo penal. Eu sou professor lá na Unisantos, atualmente eu ministro aula de processo penal. Quando eu pego um manual de processo penal, eu vou pegar o manual e vou ler de ponta a ponta. Li de ponta a ponta, preparei o material, anotei, grifei. Depois que eu li o material de ponta a ponta, inclusive, eu faço uma releitura para digerir aquilo que eu li. Se eu ficar trocando de material a cada mês, pegando material novo, eu não consigo absorver com profundidade a informação anterior. Pego um livro novo, com um autor novo, uma nova forma de escrever, uma nova forma de se manifestar. Isso atrapalha a absorção. Principalmente quem quer concurso público. Para quem quer concurso público, então, o material ele deve ser preparado, revisado e depois relido. Revisão, 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 revisão. Agora, para aqueles que querem tão somente aprofundar um estudo para o melhor desenvolvimento profissional, pega o material, termina aquela leitura. Depois que terminar a leitura, não emenda um livro no outro. Pega pelo menos 2, 3 dias para ficar digerindo aquilo que você leu. E em relação ao material, escolheu definir o material, não faça uma leitura sem preparar o respectivo material. Então fez a leitura, ou você grifa, ou você faz fechamento. Tem aplicativos que você utiliza para fazer a transcrição de frases, chaves, conceitos fundamentais. Mas aproveitem a leitura do material já para prepará-lo. E depois você vai apenas revisar e digerir, refletir a informação que foi lida. E por fim, como quinto pilar, não tem como, aqui não é opcional, é necessidade, isso é comprovado cientificamente, todo mundo sabe disso. Tem um livro que fala que o bom senso nem sempre é executado e é o quinto pilar, a importância da atividade física e do lazer. Todas as pessoas sabem dos benefícios da atividade física e atividade de lazer para mantermos um equilíbrio, uma saúde mental. Não adianta o estudante que acha que vai abdicar um período de tempo para focar 100% estudo, ele está pensando tão somente no curto prazo. E o estudo, ele é algo a ser feito no médio, longo prazo, pelo resto das nossas vidas. Não adianta vocês quererem radicalizar, não praticarem atividade física, não terem um momento de lazer por causa de uma eventual rotina corrida e focar somente no estudo. Não vai funcionar. Uma hora vocês vão travar, ou o que é mais provável, se não fizer atividade física, talvez a qualidade do sono não seja boa. Se a qualidade do sono ela não é boa, vocês não têm absorção de conteúdo. Além de não ter absorção de conteúdo, obviamente teremos um efeito dominó. O estudo nos dias seguintes, vocês vão estudar cansados, se estudar cansado, não compreende, se não compreende, não absorve e por aí vai. Então, eu ouso dizer, professor Volney, eu só tenho 1 hora por dia para conseguir estudar e não tenho tempo de fazer atividade física. Ouso dizer, é melhor estudar 45 minutos e deixar 15 minutos para fazer alguma atividade física em casa. Se vocês abrirem o YouTube, tá cheio de vídeo para treinos em casa, treinos funcionais de 15 minutos. Tem treino de 15 minutos que você fica
exausto. Então é muito melhor adequar, ainda que sacrifique um pequeno percentual do seu tempo de estudo, do que não praticar atividade física. Estou falando com conhecimento de causa. Então, ministro aula há 18 anos, seja na graduação, seja em cursos preparatórios, e todos os estudantes que tiveram sucesso no médio e longo prazo, eles conciliaram a atividade física, o lazer com o estudo. Obviamente que o lazer vocês podem fazer como uma técnica motivacional de premiação. Então eu tenho uma meta. Então de segunda a sexta a minha meta é ler tal quantidade de informação, tantas páginas de um livro. Conseguir, tem o presente. Eu vou me dar o luxo de ir num show, participar de um evento, dar uma caminhada, fazer o que dá prazer para vocês, mas não deixem de lado a atividade física e o lazer. O que eu falo com muita tranquilidade em relação à minha história? Eu cometi muitos erros, é verdade, mas eu pude identificá-los. Mas um erro que eu não cometi foi me privar de cuidar da minha saúde física e mental a fim de que o meu estudo fosse produtivo. Isso deu muito certo, não só comigo, mas com todos aqueles que seguiram esse conselho. E observo, finalizando, que esta questão de conciliar estudo com atividade física e lazer, ela serve não somente para o estudante de graduação, mas também para qualquer profissional que quer equilibrar, quer conciliar uma boa jornada pessoal, familiar, social e profissional. Era isso que eu queria falar com vocês, esse bate-papo inicial, esses 5 pilares de um estudo eficiente, e faço também uma reflexão. As pessoas, elas focam muito no resultado. Não estou dizendo que o resultado não é importante, lógico que é importante, mas observe que o resultado pode parecer clichê, mas o óbvio precisa ser dito. O resultado, ele é uma consequência natural da jornada, do processo, da trajetória. E a trajetória que vai resultar naturalmente em sucesso, em êxito, é aquela em que nós temos planejamento e nós temos a consciência de que o planejamento ele é feito para o médio e longo prazo e feito para persistir. No meu caso, eu fiz um planejamento, eu tinha muita clareza, eu queria concurso público, eu estudava até passar. Eu não tinha na minha mente, eu vou estudar para passar. Na minha mente, eu vou estudar até passar. Eu sempre fui uma pessoa mediana, com várias limitações, então eu tinha consciência que era algo difícil, mas se eu mantivesse o planejamento, persistência, uma hora iria acontecer. Então o que eu valorizo mais? Não são as 5 aprovações em concursos públicos. O que eu valorizo mais foi não ter desistido da minha jornada. Se eu tivesse desistido na minha 15ª reprovação, antes das 5 aprovações, eu não estaria aqui para trocar experiência com vocês. E se eu tivesse, sem as aprovações, eu não teria a autoridade e legitimidade para falar desse assunto com vocês. Então eu chamo a reflexão, essa parte final, para que vocês mentalizem isso. Tão importante quanto o resultado é ter clareza e firmeza na manutenção da trajetória, da jornada de vocês. É isso, pessoal. Agradeço o carinho, a atenção de vocês. Sei que o tempo de vocês é curto. Agradeço com muita sinceridade a atenção despendida. Aproveito para fazer aquele pedido. Se esse vídeo fez sentido para vocês, peço a gentileza, compartilhem, curtam, façam comentários, porque isso ajuda a que esse conteúdo ele seja direcionado a demais alunos, estudantes profissionais que desejam melhorar a sua qualidade no estudo e melhora no seu desenvolvimento pessoal. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.